Aí em Lucas, capítulo 23, no verso 43, a Bíblia diz assim: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Santíssimo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque essa pessoa que estava com Jesus na cruz, ele pôde entender a mensagem de Cristo mesmo naquele instante muito, muito curto, de algumas horas, e pôde confessar Jesus como Salvador e pôde receber essa resposta: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Abençoe, ó Pai, a Tua palavra, que a mensagem que há de ser pregada hoje possa encontrar corações, ó Pai, prontos para a Tua verdade, e que essa semente jogada possa frutificar, crescer e se multiplicar. Isso eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é: hoje, se ouvirdes a sua voz. Não é o texto aqui de Lucas, é um texto que está lá em Hebreus, mas lá no passado, Deus falou com o povo de Israel, e num determinado momento ele fala assim: hoje, se você ouvir a minha voz. E aqui também a gente tem a palavra hoje, quando Jesus fala com aquele jovem: hoje estará comigo no paraíso. Jesus disse, e quando nós falamos assim, Jesus disse, o que Jesus estava fazendo, ele estava se comunicando com aquele jovem. Agora eu pergunto para vocês conseguem ver quando essa comunicação começou? O único momento que a Bíblia fala que Jesus falou com aquele jovem foi naquele momento, no verso 43. Mas essa comunicação, ela começou antes daquele momento. Para que a gente possa entender o que vem a ser a comunicação, eu tive que ir lá no Aurélio, mas não foi exatamente o Aurélio, mas foi num dicionário, para poder entender o que vinha a ser a comunicação. E comunicação, ele fala assim que etimologicamente é uma coisa que significa tornar comum, ou transmitir, algo que se torna comum, algo que a pessoa consegue entender. Comunicar é tornar comum, participar, fazer saber. Daí comunicação ser a ação ou o efeito de comunicar. O termo comunicação significa também informação. Dá-se conta na afetividade, a comunicação não é uma mera transmissão, mas prova também a assimilação de evidências conscienciais. Socialmente falando, comunicação se dá pela participação não só da vivência efetiva, como também das vivências intelectuais. Em outras palavras, se você não se comunicar, você não vai conseguir se fazer entender. E a comunicação ela só vale quando o objetivo daquele que enviou a mensagem é entendido por aquele que recebeu a mensagem. Porque uma coisa é você falar, eu estar aqui falando com vocês, e outra coisa é vocês entenderem aquilo que eu queria falar. Mas houve uma comunicação antes de Jesus virar para aquele jovem e falar: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Agora que a gente tem essa definição de comunicação, vamos ver como que isso aconteceu. A Bíblia está cheia de exemplos em que Jesus ele se comunica com as pessoas. E sempre que ele faz isso, ele faz no objetivo de ser compreendido, de fazer-se entender, de fazer com que a pessoa entenda a mensagem dele. E ele faz o seguinte: no final, ele dá uma oportunidade para que essa pessoa expresse, com base naquilo que ela pode entender da mensagem, se ele concorda ou discorda do que foi comunicado. A maioria das vezes que Jesus trata com o povo, ele vai e joga a mensagem. Por exemplo, no filme que a gente assistiu na semana, ele está ali com as crianças, ele pergunta quem é o próximo. E ele vai e responde com uma parábola do bom samaritano, e ao final ele pergunta: então quem é o próximo? Ou numa outra passagem que o pessoal também viu, questionário sobre pagar imposto. Jesus vai, pega a moeda, mostra de um lado do outro e pergunta: de quem é essa foto que está aqui? Ele fala: essa foto, a gravura é de César. E ele vai e diz: dá a César o que é de César. Sempre a comunicação de Jesus tinha como objetivo de receber uma resposta positiva ou negativa para ver se aquela mensagem foi compreendida. Eu vou dar para vocês 2 exemplos na Bíblia em que Jesus ele tenta fazer essa comunicação. E por que ele nos ama? O que ele faz? Ele dá para a gente o quê? O livre-arbítrio
e a responsabilidade de escolhermos por nós mesmos. Na realidade, a Bíblia, hoje aqui na lição o pessoal perguntava, mas Deus manda? Eu falo, não, a Bíblia é cheia de exemplos em que Jesus fala, não faça isso, por quê? Eu sempre dava o exemplo que em São Paulo, meus amigos cariocas que o sabem, eles falam assim, em São Paulo tem as 4 estações do ano em somente um dia. É frio de manhã, é calor meio-dia, é chuva à tarde e é frio à noite. E é um fresquinho à noite. Então não tem jeito, no quartel a maioria dos sargentos eram militares e eles sempre pegavam no meu pé porque eles falam que o tempo é ruim, você passa 4 estações do ano num dia só. E Jesus ele tenta justamente fazer isso. Ele fala assim, você é livre para escolher, igual uma mãe que fala, vivendo em São Paulo, leva guarda-chuva. Você vai pegar o ônibus, você está levando, sei lá, a marmita, está levando a bolsa, você vai para a faculdade, vai para a escola depois, e você fala, não vou levar o guarda-chuva. O guarda-chuva é muito bom, muito grande, e chega à tarde e chove. É assim que Deus faz com a gente. Ele vai lá e fala para o nosso bem, e você decide se você vai escolher ou não. Mas no exemplo que eu queria mostrar para vocês hoje, está lá em Mateus, no capítulo 5 a 7, um dos exemplos de comunicação de Jesus. A gente não vai ler tudo isso daí, mas essa passagem fala do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma passagem que ele começa assim, felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. E Jesus vai falando uma série de coisas referentes ao reino de Deus. Ele corrigiu um monte de erros de interpretação ali naquele monte, bem como ele trouxe um conceito diferente de humildade e santidade aos ouvintes. Jesus falando para aquele povo ali que esperava o Messias, ele fala assim, ó, se um soldado romano te forçar a levar alguma bagagem que ele está tendo por uma milha, porque tinha uma lei, não dos romanos, mas uma lei dos medo-persas, que você é um povo conquistado, qualquer soldado podia chegar para você e falar, você tem que, pela lei, você tem que me ajudar a levar minhas armas por uma milha. Os romanos não são bobos, eles copiaram essa lei e faziam isso com o povo de Israel. Está ali caminhando e fala, vem cá, eu vou até ali, você vai e carrega minha bagagem para você. E Jesus fala assim, a lei diz que é para você andar uma milha, eu digo para você andar 2 com ele. Só que quando você estiver andando 2 com ele, você vai mudar a cabeça dele. Mas para um judeu era difícil aceitar isso. Ele fala assim, se alguém está precisando se alguém vem e toma de você uma determinada coisa, você vai lá e se for possível, você dá até um pouco mais para quebrar o coração daquela pessoa. Se você fez alguma coisa errada e você tem que pagar, você pague mais, para fazer com que sua justiça seja maior do que a justiça dos homens. Jesus trouxe essa ideia diferente para as pessoas. Sobre divórcio, sobre adoração a Deus, sobre pecado. E as pessoas interpretavam de uma forma diferente. E uma vez que Jesus expôs essa mensagem, já lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 13 e 14, Jesus ele dá a oportunidade para que eles escolhessem o caminho. Então ele foi lá falando um monte de conceito novo, um monte de coisa nova. E lá em Mateus 7, 13 e 14, ele fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entrem ou que a encontrem. Nessa comunicação, Jesus ele não só recomenda o caminho que deve ser seguido, mas também para que esse caminho, aonde esse caminho leva? Jesus não fala, toma esse caminho, mas ele fala, se você tomar esse caminho, você vai levar o quê? Você vai chegar à vida eterna. Bem como que tudo aquilo que ele vinha explicando no Sermão do Monte ia ser muito importante para eles poder seguir nesse caminho. Porque esse caminho não ia ser um caminho fácil. Ia ser um caminho que ia necessitar humildade e ia necessitar santificação. Ele expôs a mensagem e ele deu a oportunidade para as pessoas. Você pode tomar esse caminho ou aquele caminho.